Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Vamos começar mais um estudo da nossa quinta-feira. Que o Senhor nos venha abençoar nessa quinta-feira de chuva, né? Mas graças a Deus que a presença de Deus está aqui e em cada dia é o Senhor que nos abençoa. Com chuva, com sol, com frio, com calor, é o Senhor Jesus que nos abençoa. Então vamos ler primeiro um salmo, para que possamos pensar um pouco nesse salmo e depois meditar na palavra de Deus no Sermão do Monte. Salmo 30, diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Até aqui. Esse é um versículo bastante conhecido que nós dizemos: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ele está no Salmo 30, né, um salmo que o título é Ações de Graça pela Libertação da Morte. E muitas pessoas que, como nós estamos em época de pandemia, podem dizer: Senhor, muito obrigado. Tu ouviu a minha oração. Tu respondeu ao meu clamor. Por quantas pessoas nós temos orado nessa situação? Quantas pessoas, quando nos vem a notícia, fulano está com Covid, ciclano está com Covid, Beltrano, alguns pegam uma forma mais leve, mas outros têm uma situação bem mais difícil, outros são hospitalizados. Por um tempo orei por uma irmã que ficou praticamente um mês no hospital, teve um outro irmão também que foi quase entubado. Pela misericórdia de Deus, Deus o livrou. Então ele é um salmo bem próprio para essa época. E quando você não sabe como orar, como pedir, abre a tua palavra no livro de Salmos. O Salmo 30 é um salmo bem propício para lermos e orarmos. E realmente, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quando é a manhã da esperança, quando o Senhor Jesus nos concede o socorro e nos concede o livramento. Muitas tribulações passa o justo, a palavra diz, mas o Senhor de todos os livra. Deus não nos tira da tribulação, nós vamos passar, mas a presença do Senhor, ela é real. O consolo e o conforto do Senhor é real em toda qualquer situação de sofrimento e situação de tribulação. Realmente, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por essa tarde, por esse tempo que podemos estar aqui, ouvir a tua palavra. Senhor, é um tempo especial. Senhor, é um tempo precioso na tua presença. Que os nossos corações sejam tocados pelo poder da tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração para que possamos compreender a tua palavra. Senhor, pedimos a ação do teu Santo Espírito. É ele que convença. Senhor, que o teu Santo Espírito venha tocar cada pessoa que está ouvindo e cada pessoa que vai ouvir. Senhor, nos abençoa, nos toca, Pai, com o teu poder. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Que o Senhor Jesus possa nos tocar essa tarde, nos abençoar essa tarde, né, de quinta-feira. Eu creio que daqui um tempo muito breve nós possamos voltar aos nossos cultos da quinta-feira presenciais, mas é o Senhor que vai prover isso. Enquanto isso, vamos estudar a palavra, vamos buscar a presença de Deus, e nós estamos estudando o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus. Se você tem a tua Bíblia, hoje nós vamos ler capítulo 5, versículo 33. O sermão, ele começa lá no capítulo 5, nas bem-aventuranças. Aí Mateus, no capítulo 5, e ele vai até o capítulo 7. É capítulo 5, 6 e 7. E nós temos estudado cada uma dessas porções do Sermão do Monte, que é, na verdade, o sermão, né, as palavras, as instruções que o Senhor Jesus dá a todos aqueles que são os seus discípulos, aqueles que querem servir, aqueles que querem ser salvos, aqueles que comumente nós chamamos, nos denominamos de crentes. Então, o Sermão do Monte é uma palavra do Senhor Jesus para os crentes, onde o Senhor ministra ao nosso coração. Então, nós devemos orar, nós devemos ler essa palavra, meditar e estudar nessa palavra. E nós estamos estudando, nós já estudamos, né, a porção aqui do Sermão do Monte, aonde Jesus começa a dizer: vocês ouviram falar que eu, porém, vos digo. É onde o Senhor Jesus mostra e instrui os seus discípulos que tinham recebido instrução de escribas e fariseus que detinham a lei. Eles detinham o conhecimento, eles detinham toda a lei. O povo ouvia o que os escribas e fariseus ensinaram. Na outra live eu também falei que essa situação lembra a época da reforma, quando o povo não tinha Bíblia nas suas mãos. Então o povo dependia totalmente dos ensinos dos padres, aquilo que eles falavam, porque a Bíblia não estava na mão das pessoas. O que aconteceu? Com Lutero, a Bíblia foi colocada na mão das pessoas. E isso realmente foi a maior bênção, a maior graça que podemos ter, é poder ter a Bíblia na nossa mão. E hoje nós temos a Bíblia na nossa mão. E podemos ler, e podemos meditar. O nosso maior erro é não meditar nas Escrituras, é não abrir a Bíblia. Por isso que eu sempre friso, toma cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê no YouTube de pregadores, com aquilo que você vê que as pessoas falam. Você deve tomar cuidado, porque o que qualquer pessoa fala, até aquilo que eu falo, deve ser examinado nas Escrituras. Então, nós incorremos em erro quando nós ouvimos um pastor falar de alguma coisa e não examinamos as Escrituras. Outro dia eu até falei de uma situação, né, que eu ouvi um pregador falar, que num certo sentido é absolutamente hilária. Eu ouvi várias coisas, desde um pastor famoso dizer que se eu fosse Deus eu não escrevia o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não devia estar na Bíblia. Um pregador famoso, que as pessoas escutam. E eu vi um outro pregador também falando que o diabo, isso eu já falei isso, não conhecia Jesus até Jesus completar 30 anos. Isso é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi. Também um pregador bem famoso, né, bem atual agora, que as pessoas escutam e acham o máximo. Mas a minha pergunta é, quando eu escuto essas heresias e essas coisas erradas, é que se alguém te der um copo d'água com uma gota de veneno, ou um copo d'água cheio com um vidro de veneno,
Qual é dos 2 copos d'água você vai tomar? Copo d'água que tem uma gota de veneno ou um copo d'água que tem um vidro cheio de veneno? Os 2 vão te matar. Tanto faz quanto veneno tem. Então, tanto faz quanta heresia você se alimenta. Cuida. Hoje nós temos a Bíblia nas mãos. Examinai as Escrituras. O Senhor Jesus, pois julgais ter nela a vida eterna. Deus nos deu um livro, a Bíblia. E quem não quer que a gente leia a Bíblia? O diabo. Então, leia a Bíblia. E ore, como o cântico das crianças que nós cantamos, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então vamos ler e estudar as Escrituras. Agora nós temos as Escrituras nas nossas mãos. E quando o Senhor diz, eu porém vos digo, está aqui a palavra, o Senhor dizendo como deve ser. Então, vamos fazer a leitura de Mateus 5, começar no versículo 33, que hoje nós vamos falar sobre a questão dos juramentos. Na verdade, isso envolve tudo aquilo que nós falamos. Então, vamos ler a palavra de Deus. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então hoje nós vamos estudar e meditar sobre essa porção. Como eu disse, é uma das porções aqui do Sermão do Monte, aonde o Senhor diz, eu, porém, vos digo. O Senhor Deus, aquele que deu a lei, o Senhor Jesus, o que Ele nos diz, o que Ele nos ensina. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber, lá no versículo 37, quando ele diz, seja, porém, a tua palavra. Na verdade, essa é uma porção que fala daquilo que falamos e que fala também da seriedade do nome de Deus. Então, tudo aquilo que nós falamos, todas as coisas que nós nos comprometemos, é muito sério. Porque o crente, na verdade, ele vive na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. E tudo aquilo que nós falamos não interessa aonde falamos, com quem falamos, que situação falamos, o que está acontecendo, tudo está na presença de Deus. E é muito sério aquilo que nós falamos. Então, nós devemos parar, né, e fazer uma análise daquilo que nós falamos. E começar a ver a seriedade, principalmente, daquilo que nós juramos, dos nossos juramentos. E nós já vamos ver sobre a questão do juramento. Mas, antes de vermos essa questão, porque Jesus começa a falar, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, né? O perjúrio, o falso testemunho era uma coisa muito séria. A pessoa era condenada à morte. Na verdade, era uma mentira terrível. Por isso que nós devemos cuidar, né, como eu falei no início, aquilo que nós falamos. Mas para nós entender, vamos um pouquinho bem o que o Senhor nos diz, no que está baseado quando o Senhor Jesus nos fala isso. Vamos lá na tua Bíblia, lá em Êxodo,
20, para nós entendermos essa palavra um pouquinho, Êxodo 20, capítulo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos também para Levítico capítulo 19, versículo 12, que diz assim: nem jureis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, aqui no Velho Testamento, nós vemos essas duas colocações da lei. Lembrando, onde nós estamos lendo que Jesus disse: eu não vim revogar a lei. Lá no versículo 17 do 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Na verdade, também quando nós lemos na palavra que diz que os mandamentos de Deus não são penosos. O que são os mandamentos de Deus? Não adultere, não mate. São todas essas coisas. Nós temos que honrar o Senhor. Isso é penoso para você? Então nós temos que entender o que a palavra diz. Os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus, Ele escreve no nosso coração. E nós precisamos entender e buscar a presença de Deus e ver o que o Senhor nos diz, como o Senhor nos instrui. É interessante que às vezes nós buscamos instrução para tanta coisa, instrução para a nossa saúde, instrução sobre o que devemos fazer. Agora está todo mundo querendo instrução sobre a vacina, né? Que as pessoas já estão se vacinando, né? Então nós buscamos instrução para tanta coisa na nossa vida, instrução para ganhar mais dinheiro, instrução para isso. Nós devemos, a instrução mais importante é com relação à nossa eternidade, porque a vida é passageira. Nós devemos buscar a instrução como viver aqui na terra. E aqui nós vamos ver a instrução. Então nós estamos vendo a questão do juramento, daquilo que o Senhor nos instrui na palavra dele. Uma das coisas, quando nós vemos essa questão do juramento e daquilo que falar sobre o não jurar falso, um dos objetivos é pôr freio à mentira. Porque as pessoas, em todas as épocas, elas mentem, elas falam o que não devem e elas enganam as outras. Então, quando nós vemos os mandamentos do Senhor, quando nós vemos a palavra do Senhor falando sobre essa questão, é para pôr freio a todo tipo de mentira, a todo tipo de juramento falso. Deus está colocando um freio. E outra coisa, um dos objetivos é que as pessoas juram por qualquer coisa. Juram pelo pau, pela pedra, pela mãe, pela avó, sei lá por quê. E um juramento não é assim. É uma coisa séria. É algo solene. Não devemos ficar jurando por criaturas, por coisas. Então, nós precisamos entender que o juramento é algo solene, aquilo que nós falamos, aquilo que nós comprometemos é uma coisa séria. Então, quando o Senhor nos fala, ó, você não vai jurar falso, você não vai tomar o nome do Senhor em vão, porque isso é algo absolutamente sério. E às vezes nós lemos, como cristãos, essa palavra e pensamos que não tem nada a ver conosco. Ah, eu não juro falso. É? Tem certeza que você não jura falso? Tem certeza? Tem certeza que você não mente? Que a tua palavra é correta? Vamos ver o que a palavra nos diz. Esse ensinamento é extremamente importante porque fala da nossa comunicação, daquilo que nós falamos com as pessoas, do nosso compromisso com as pessoas. As
pessoas não reclamam dos compromissos dos políticos, que são desonestos. Aqui, essa aqui é uma questão de honestidade, aonde o Senhor nos ensina a seriedade da palavra, daquilo com que nós nos comprometemos. Mas agora, fazendo de novo uma análise, porque lembra que Jesus aqui está comparando o que ele diz, o que ele fala, o que ele ensina, com aquilo que os fariseus ensinavam e como é que os fariseus ensinavam. E nós vamos ver lá em Mateus 23. Aqui em Mateus 23 tem um paralelo assim impressionante. Mateus 23, começando lá no versículo 16. Porque aqui em Mateus 23, Jesus começa a mostrar claro que são os fariseus, o que eles fazem e como eles fazem. E nessa parte do capítulo 23, do versículo 16 até o versículo 22, o Senhor Jesus começa a mostrar, no termo que nós usamos aqui, que é detonar, detonou os fariseus, mostrando muito claro essa questão do juramento. Porque o que os fariseus eles fizeram? Eles colocaram modalidades de juramento. Tem essa modalidade de juramento. Isso aqui, se tu fizer, é sério. Isso aqui não tem problema. Eles colocaram modalidades de juramento. Você pode se comprometer por isso, se você se comprometer, não vai ter problema nenhum. Hoje nós também vemos modalidades de palavra, modalidades de compromisso. Ah, isso se eu me comprometer, depois se eu não fizer, não tem problema nenhum. Nós temos que olhar a nossa vida e examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Então vamos ver aqui quais são as modalidades de juramento que os fariseus colocaram. O Senhor Jesus diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. Estão vendo as modalidades de juramento? Quem jurar pelo templo vai ficar, não é nada, mas quem jurar pelo ouro do templo, mas que tolice. É como se Jesus dissesse, aqui Jesus diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então eles começaram a colocar modalidades de juramento. E aqui Jesus está expondo essa doutrina para o povo. E o povo, quando nós vimos o fim do Sermão do Monte, o povo estava admirado com esse ensino. Eu quero te dizer, tem algo que eu sempre friso e eu quero frisar de novo. Nós escutamos muito ensino de todos os lados e bebemos e não examinamos o ensino. Mas se você começa
a ler a palavra de Deus, você vai ficar admirado. E você vai começar a entender que muitas coisas que você aprendeu, que certos pastores, entre aspas, ensinaram, era como o ensino de escribas e fariseus. Não pense que não existe escriba e fariseus. Hoje existe muito mais do que na época de Jesus. Nós estamos na época de muitos ensinos falsos, de muitas heresias, de muito emocionalismo. E nós estamos na época da apostasia, é uma das épocas mais difíceis que nós vivemos. Nós ainda temos a palavra de Deus que nós podemos parar, olhar e consultar. Então, vamos examinar as Escrituras. Porque as pessoas, os fariseus colocaram modalidade de juramentos. Quantas modalidades os pastores e os profetas de hoje colocam e impõem na vida das pessoas, que devem fazer, que devem falar, que devem dizer. Quanto ensino falso! Leia as Escrituras, discirna na palavra de Deus, leia toda a palavra de Deus. Não só leia um texto, leia toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é inspirada. Então tomem cuidado com as modalidades. Os fariseus colocaram modalidades para manipular pelos seus próprios interesses. E Jesus colocou muito claro, não é assim. Quer ver uma modalidade que é colocada agora, uma maneira de colocar agora é: vem para Jesus que vai dar tudo certo na tua vida. Todos os teus problemas vão ser resolvidos. Vem para Jesus que não vai ter mais problema, você vai ser curado. Da onde isso? Quem manipulou isso aí? Se nós lemos na Bíblia sobre sofrimento, como morreu cada apóstolo, como passavam os cristãos. E hoje é a época que mais se mata cristão. Há pouco tempo, na Inglaterra, Europa, pregadores, pastores que pregavam nas ruas eram presos. Procura, quer se informar? Procura no YouTube, pregadores presos na Inglaterra. Então nós temos que cuidar com as modalidades que as pessoas colocam e nos mostram. Vamos procurar com aquele que tem autoridade, aquele que é a palavra, o verbo de Deus, Jesus Cristo. Vamos meditar na Escritura e na palavra de Deus. E aqui nós vemos Jesus colocando muito claro: fariseus, vocês são cegos. Quem jura pelo templo, jura pelo ouro. Olha o que vocês estão fazendo. E o termo que Jesus usa é insensatos e cegos. Insensatos e cegos. E nós temos muitas pessoas, pastores, líderes, crentes, entre aspas, insensatos e cegos, que engolem mentira e ensinam mentira. E por causa disso, por exemplo, por causa do evangelho da prosperidade, quantas pessoas se desviam? Quantas pessoas se desviaram? Foram na igreja, não deu tudo certo, se desviaram. Ou foram para a igreja, tiveram problemas, aconteceu que o seu problema foi exposto lá na igreja e se desviou. E diz, isso aqui a igreja está pior que o mundo. Por causa de quê? Daqueles por meio de quem vêm os escândalos, que fazem todas essas coisas erradas. Então leia, medita nas Escrituras.
Os fariseus aqui, eles colocaram um outro padrão, criaram padrões além de Deus, além daquilo que Deus tinha colocado. Deus não tinha colocado essa questão do juramento. E eles disseram, por isso jurar não tem problema, mas se tu jurar pelo ouro tem problema. Lembra quando nós estudamos a questão do adultério? Só tem problema o adultério se você praticar o ato. O que Jesus diz? Não, se alguém olhar com intenção impura, já adulterou. Porque o adultério, ele já começa com a intenção do coração. Aquilo que você bebeu, daquilo que você se alimentou. Ali já está o pecado. E a questão dos juramentos, daquilo que nós falamos, está quando nós dividimos, achamos que algumas coisas têm problemas e outras não. E a questão do juramento, nós também precisamos entender um aspecto aqui, ó. Vamos ver Hebreus, porque o que acontece? Deus não está proibindo o juramento, porque nós temos um juramento muito sério que a gente faz. O juramento no casamento, quando nós casamos. Mas vamos ver Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, versículo 16, que diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Então nós juramos por aquilo que é maior que nós, aquilo que é superior, nós juramos para garantir que vamos fazer aquilo. Esse é o juramento. Então, quando nós vemos aqui, porque diz pessoas, não deve jurar nada. Não. Deus não é contra o juramento. Ele coloca como deve ser. O que acontece? Nós não podemos jurar por coisas, não podemos jurar por objetos, por nada disso. Não é isso. E o juramento é algo solene, é algo muito sério. Por exemplo, os juramentos que se faz no casamento. Eu te recebo como meu marido, te recebo como minha esposa e vou ser fiel. Em qualquer problema, em qualquer situação, eu vou andar contigo. Isso é um juramento. Isso é um voto solene que nós fazemos. Você fez esse voto? Você fez diante de Deus. E você não pode ter jurado falso. Você jurou, e você jurou na presença de Deus, você precisa cumprir. Então, o juramento é algo sério. E o juramento, ele é só feito em ocasiões especiais, em situações especiais. Por exemplo, quando tem uma audiência e a testemunha, normalmente, não sei como são as coisas agora, mas eu sei que há uma época se jurava com a mão em cima da Bíblia. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Não sei como é agora, porque não conheço todas as coisas, mas eu sei que há um bom tempo se jurava com a mão em cima da Bíblia. Por quê? Porque é algo sério, é algo solene, e a pessoa se comprometia em dizer a verdade. Por quem que ela jurava? Por Deus. Que nós lemos aqui, as pessoas juram por algo que lhe é superior. E os nossos juramentos, nós só podemos fazer por Deus, em nome de Deus. Mas juramento é algo extremamente sério. O de casamento, os votos que nós fazemos. Vocês estão conseguindo ver e entender
a seriedade do juramento. E quando nós vemos aqui o Senhor falando, na verdade, o que o nosso Senhor diz? Primeira coisa, ele proíbe o uso indiscriminado do nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o juramento em nome de quem é superior. E o nome de Deus não é brincadeira. A Bíblia diz, não terá por inocente aquele que faz tal coisa. Então, não se deve usar o nome de Deus por qualquer coisa, por qualquer... Ah, juro por Deus, juro por Deus. Que negócio é esse? Que leviandade é essa? Juramento é algo sério e precisa ser levado a sério. Principalmente quando eu dei o exemplo do casamento. Quantas pessoas dizem que são honestas, que são sérias, que têm compromisso com a sua palavra, mas se divorciaram? Que compromisso é esse com a sua palavra? Quantas pessoas não cumprem os seus compromissos? Elas dizem que são, mas não cumprem os seus compromissos. Dizem que são honestas, mas quando dão a sua palavra, não cumprem a sua palavra. Mas o mais difícil é quando as pessoas tomam o nome de Deus em vão. Em situação em que é colocado o nome de Deus e elas juram e tomam o nome de Deus em vão. Então, a primeira coisa que Jesus proibiu é o uso indiscriminado do nome sagrado de Deus. A segunda coisa que Jesus proibia é o juramento por qualquer coisa. Vamos lá, Mateus, quando Jesus disse, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Não se jura por qualquer coisa. Nós não temos capacidade de ficar jurando por objetos, por templos. Ah, juro pela minha mãezinha, por criaturas. Jesus proibiu toda essa espécie de juramento. Nós não podemos, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Não diga, eu vou fazer. Não pode nem mudar o teu cabelo, tornar branco ou preto. Você não pode. Não se jura por coisa, não se jura por pessoa. Não se jura por criatura e não se jura por ti mesmo. Juramento é algo sério. Lembra quando eu disse uma das coisas, dos objetivos dessa lei, da questão do juramento, era por fim a mentira. Fim a mentira. É muito sério, porque nós vamos dar conta de tudo aquilo que falamos. E juramento falso, nós ficamos indignados quando alguém se compromete e não cumpre. Não, mas a pessoa me comprometeu, se comprometeu comigo. E nós? E nós? Nós temos que ver, se nós achamos sério o que outras pessoas fazem, ficamos indignados. Primeiro temos que olhar para nós mesmos. O que nós fazemos, quais são os nossos votos, o que nós dizemos, nós cumprimos aquilo que nós falamos? É muito sério. Nós devemos ver e entender isso. O outro aspecto que Jesus também falou, da questão das conversas comuns. Daquilo que a gente fala e da maneira que nós falamos. Porque Jesus começa com os juramentos.
dizemos o quanto é sério. Falamos da seriedade dos juramentos. Depois Jesus começa dizendo, seja porém a tua palavra sim, sim, o teu não seja não. O que disso passar vem do maligno. Então nós devemos cuidar com as nossas conversas com Deus, com aquilo que nós conversamos com as pessoas. E às vezes fazemos como os fariseus, uso de mentirinhas, entre aspas, para nos ver livre de situações. Isso é errado diante de Deus. Isso não é correto na presença de Deus. Então nós devemos cuidar aquilo que falamos, da maneira que nós falamos. Nós devemos levar a sério as nossas palavras e pensar naquilo que nós falamos. Porque, na verdade, quando nós começamos a ver esse aspecto da questão dos juramentos e das palavras, é o aspecto do meu relacionamento com as pessoas. Ninguém gosta de uma pessoa desonesta, de uma pessoa que não cumpre o que ela fala. Nós gostamos que as pessoas sejam sérias, que elas assumam os compromissos, que aquilo que elas falam, elas realmente possam fazer. Agora nós devemos parar para pensar se nós somos assim. Porque como deve ser o cristão, o crente verdadeiro? A Bíblia diz, a palavra dele, o sim dele deve ser sim, e o não dele deve ser não. Quando eu digo que nós vivemos numa época difícil, é porque nós vivemos numa época em que quando uma pessoa se diz crente, hoje não quer dizer nada, absolutamente nada. Quando uma pessoa diz que vai na igreja, também não quer dizer nada. Por quê? Por causa das palavras que elas falam. Por causa que os outros veem elas mentindo. Por exemplo, compram e não pagam. Dizem que vão a um lugar e não vão. Dizem que vão fazer tal coisa e não fazem. Assumem os compromissos e não cumprem os compromissos. Você vê na vida da pessoa, nas palavras de pessoa, algo que nós chamamos desonestidade e mentira. Não há verdade na vida da pessoa. E temos que lembrar que o verdadeiro cristão, ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Como o Espírito da verdade vai habitar em alguém que só fala mentira? Em alguém que não cumpre o que fala? Em alguém que faz juramento falso? O Espírito da verdade não pode habitar numa vida assim. Nós devemos parar para pensar e examinar a nossa vida. Por exemplo, se você está escutando essa palavra e você nesse momento está sentindo e pensando, mas eu sou uma pessoa que minto. Eu sou uma pessoa que digo mentirinha e eu pensava que mentirinha não tinha problema. Tem algo muito simples para você fazer. Arrependa-se do seu pecado e não faça mais isso. Chore, busque a presença do Senhor, se arrependa desse pecado, clame perdão ao Senhor.
examine o teu coração e vê se você também realmente é salvo e tem uma experiência com Deus de salvação. Então olha a tua vida, examina a tua vida, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade não habita naqueles que só dizem mentira. Como o Espírito Santo vai habitar na vida de quem mente, de quem pratica mentira? Não tem como habitar. Não tem. Então, quando nós começamos a ler aqui essa palavra, a ler a instrução do Senhor Jesus, nós também podemos diferenciar quem é cristão e quem não é cristão. E nós podemos principalmente examinar a nossa vida. Porque o objetivo maior, ao estudarmos a palavra de Deus, não é examinarmos os outros, mas primeiro examinarmos a nós mesmos. Se eu estou na verdade, se aquilo que eu faço é correto, se eu ando com Deus, se a minha palavra, se quando eu digo sim, é sim, se quando eu me comprometo, eu cumpro o compromisso. E se quando eu faço um juramento, como o juramento de casamento diante do altar, eu honro o meu compromisso, porque esse juramento foi feito diante de Deus. Juramentos são sérios. A nossa palavra é séria. E o Senhor, nessa parte do Sermão do Monte, Ele nos ensina sobre isso. Sobre o que vamos falar, que devemos falar e sobre como estamos falando. Se há algo errado na tua vida, se arrependa. Se coloque na presença de Deus. Deus tem prazer em nos restaurar. O preço foi alto, o preço de sangue. Jesus morreu para nos limpar e nos purificar de todo pecado. A palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor possa te abençoar essa tarde, que essa palavra tenha falado e ministrado ao teu coração. Que cada um de nós possa aprender a andar na verdade, que a nossa palavra sim seja sim e o não seja não. Que não sejamos pessoas de meias palavras, de enganos e de manipulações, mas que sejamos pessoas verdadeiras e com sabedoria. Vamos ter um tempo de oração, vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque podemos aprender a Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos instrui. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia na nossa vida. Senhor, que nessa tarde sejamos abençoados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde, que o Senhor restaure a tua saúde, se você está enfermo, que o poder de Deus passe na tua vida nesse momento e tua saúde seja restaurada. Que a bênção do Senhor esteja na tua vida, em nome de Jesus. Amém.